Só agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. O texto é um pouquinho longo, mas eu não tenho como hoje só não ler o texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 18. Vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Ministre, Senhor, os nossos corações, nos dando entendimento da aplicação da Tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Eu te oro e te agradeço porque creio que mais uma vez assim Tu farás. E eu já te agradeço por isso no nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, como eu disse na semana passada, Paulo deixa Timóteo em Éfeso, ali para cuidar da igreja que havia sido estabelecida. E Timóteo, pela sua timidez, Timóteo talvez pela sua juventude e pelas pressões, Timóteo precisou de um ânimo, Timóteo precisava tomar posição, Timóteo precisava se assumir. E muitas vezes esse é o nosso desafio. Nós acreditarmos naquilo que nós fomos chamados e vocacionados para viver e para ser, e tomarmos posição em relação a isso. E aqui Paulo vai escrever a Timóteo a sua primeira carta, e ele vai dar uma expressão que no final eu vou falar. Ele vai chegar para Timóteo e vai dizer assim: ô Timóteo, combata o bom combate, mantenha a fé, guarda a fé, cumpra a sua carreira. E no final da sua vida, Timóteo vai dizer a Timóteo: ô Timóteo, eu fiz exatamente aquilo que eu te disse. Aí ele explica: quando eu parti da Macedônia, pedi para você, Timóteo, que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Segue o texto, por favor. E de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Vamos ao texto, gente. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Segue. Também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Segue. Para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo que se opõe à sã doutrina, de acordo com o Evangelho, da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior. Mas, por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo, para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução, firmado nelas: combata o bom combate. Segue. Pode seguir mais o versículo. Mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso mesmo
naufragaram na fé. Segue mais um versículo, por favor. Entre eles estão Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Como bem diz o nosso pastor, a história das nossas vidas é a história das nossas decisões. E muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas inúteis, com tantas coisas sem sentido, com tantas discussões e conversas sem nenhum propósito. Por isso, saber escolher o que viver, com quem compartilhar a vida, é primordial para nós termos uma vida feliz, não no momento, gente. Quando eu falo de vida feliz, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia nunca fala no momento, porque o momento ele é muito passageiro. E se você focar no momento, você é capaz de desperdiçar toda a sua existência. A felicidade na Bíblia é uma consequência, uma colheita, nunca é um sentimento imediato. E por isso a grande verdade, como eu já disse, é que nós travamos algumas coisas, lutas inúteis, e acabamos desperdiçando anos, tempo, fazendo escolhas equivocadas. E o grande desafio é saber escolher. Por experiência própria, eu digo a vocês, que quando nós escolhemos errado alguma coisa na vida da gente, a gente acaba desgastando a nossa própria existência, as nossas forças, com o tempo e com coisas que não voltam mais. Por isso aqui eu vejo Paulo já experiente, olhando para um jovem, e ele começando aqui a carta de instruções, totalmente espiritual, mas de instruções, e ele começa a dizer, Timóteo, tome cuidado, Timóteo, com as pessoas que estão ao seu redor. Aprenda a escolher quem ele influencia. Ele começa, e tem muita gente, e ele fala sobre isso, tem muita gente que se perde. Exatamente porque começa a dar ouvidos para pessoas erradas, que começam a falar sobre coisas que estão totalmente fora do projeto de Deus. Muita gente se perde na vida sim. E ele fala sobre exatamente, Timóteo, eu te deixei aí, Timóteo, para que você pudesse se opor a tais pessoas que têm influenciado outros, os quais estão se perdendo. Pessoas que muitas vezes vêm com boas ideias, do ponto de vista aparente, mas começam a questionar tantas instituições e valores que nos são caros do ponto de vista evangélico. Eu estava lendo e tem um comentário de um autor muito antigo, mas fantástico, chamado William Hendricks. E ele diz uma coisa sensacional, ele diz assim, é natural do homem começar a medir forças. Ele conta o que ele considera antigo e fora da moda. Mas nós precisamos pedir a Deus discernimento a todo tempo, para avaliarmos o que vem a nós e não nos deixarmos influenciar por todo o vento de novidade. Não apenas vento de doutrina, mas vento de novidade. E aqui eu não estou pregando contra a inovação, porque aprenda uma coisa, Deus é extremamente criativo. Deus, a Bíblia diz que até as misericórdias dele são renovadas sobre nós todos os dias. Mas o que eu tenho falado e pensado é que antes de nós seguirmos alguém, antes de nós nos deixarmos tomar e sermos influenciados, nós precisamos começar a pedir a Deus discernimento. Senhor, essa é a tua vontade? É isso mesmo o que tu queres para mim? Porque naquela época muitos estavam sendo influenciados, como os Gálatas. Chega uma hora que Paulo diz assim, Gálatas, eu me surpreendo. Como tão depressa vocês abandonaram o evangelho para outro evangelho. Não há outro. Nós muitas vezes começamos a nos deixar influenciar e fugimos do propósito de Deus. O diabo é expert, gente. Totalmente expert. Em utilizar discursos, sofismas, para dizer que a Bíblia é antiga. Para dizer que tudo aquilo ali se aplica apenas naquele contexto. Que tudo ali era só pertinente à época. E talvez você que esteja aqui me ouvindo, já tenha ouvido isso várias vezes. E se você não se aperceber, você vai acabar acreditando nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse era o grande dilema que Paulo falava. Há certos valores, e os valores bíblicos, que nós não podemos abandonar, que nós não podemos negociar, que a Bíblia ela continua viva, ela continua
eficaz. Apesar de tudo que existe hoje, eu e você temos que entender que a mensagem do Evangelho ela não muda. Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor de Hebreus vai dizer: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Alma do que eu sinto, espírito do que o Espírito Santo que me guia. Juntas e medulas, a minha vontade do que eu devo fazer. E a apta a julgar os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, antes de ouvir alguém, antes de tomar uma decisão, quando vierem ideias muito diferentes, porque hoje o diabo tenta atacar instituições como família, hoje o diabo tenta atacar instituições e valores caros, como o próprio Evangelho de Cristo, práticas que são nossas, que a Bíblia nos diz sobre o pecado. Hoje o mundo tenta relativizar o pecado, mas deixa eu te dizer uma coisa, passa tudo nessa terra. Mas a Bíblia não passa. O que é pecado continua sendo pecado, o que afronta a Deus continua afrontando a Deus. E se você quer gozar do bem, do favor de Deus, eu e você precisamos assumir um compromisso com Ele. Por isso entenda que eu e você precisamos escolher quem nos influencia. E termos coragem de perseverar. Porque aqui eu vejo Timóteo, na minha leitura, com dificuldade de perseverar, mas Paulo lembra: Timóteo, eu te deixei aí, em Éfeso, no verso 3, tá? 1 Timóteo 1:3. Para isso, então persevere. E por isso, não se deixe envolver com questões inúteis. É interessante que parece que Paulo ainda fala hoje, no verso 7, ele vai dizer que tem gente que quer ser mestre, e talvez você conheça alguém, mas que nem compreende o que fala, faz afirmações tão categóricas, mas não compreende. Já notou, não sei se você conhece alguém assim, já notou que muitas vezes nós nos deixamos envolver até dentro da igreja com questões inúteis. Começamos a discutir coisas que, em vez de trazer as pessoas para perto, apenas afastam. Naquela época a discussão era sobre genealogia, era sobre mitos e coisas intermináveis que não levavam e não edificavam ninguém. E aqui entendo, no nome de Jesus, eu não estou falando contra nenhum tipo de ortodoxia, mas eu estou dizendo que nós temos que parar de discutir entre nós e de afastar as pessoas por questões inúteis que nós nem sabemos. Eu confesso que eu não posso, não vou dizer o nome, mas eu me envergonho e lamento. Quando ainda no meu início da juventude, eu teci um comentário totalmente contrário ao propósito de Deus. E Deus sabe a respeito de quem eu estou falando. Uma colega minha. E é uma pessoa que eu tenho um bom apreço. Mas ela disse, ela e outros, eu me recuso a crer num Deus que pensa dessa forma. E depois eu fui para casa pensando, ela está certa. Nós muitas vezes começamos a afastar as pessoas colocando cargas e coisas difíceis demais. Sabe, hoje nós muitas vezes estamos discutindo sobre especulações que não têm sentido. Se somos ou não calvinistas ou arminianos. Se somos pré-tribulacionistas ou não. Se nós cremos que o Espírito Santo de coisas, gente, que não levam a nada. A grande questão é se você é salvo ou não. Se você tem obras dignas de arrependimento ou não. Porque quando a palavra vai dizer, ele diz assim, olha, mostre provas, obras dignas de arrependimento. Você e eu temos que estudar sim, mas nós temos que parar muitas vezes de discutir coisas sobre as quais não há consenso. No meio de pessoas ainda fracas na fé, que acabam se afastando. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos falar, como Paulo fala no texto, focar no propósito de Deus para as nossas vidas e para a salvação de todos. Eu amo quando ele diz, no verso 3, foque no plano de Deus. Segue mais um. No plano de Deus para a sua vida. No verso 4, aliás, desculpa. Coisas inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Sabe, nós temos que começar a promover o que Deus nos quer, nos
O plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos derrubar tantas barreiras, muitas vezes teóricas, que não levam a nada. Entenda, querido, em nome de Jesus, você deve estudar a Bíblia, mas você tem que parar de muitas vezes gastar a sua vida levantando barreiras teóricas que afastam as pessoas. Não, a salvação nós cremos é pela fé em Cristo Jesus. E a própria palavra diz que todo aquele que crê será salvo. Sabe, muitas vezes nós perdemos tempo com teorias, mas não vivemos o Evangelho de forma prática. Eu costumo dizer uma coisa e tem algumas pessoas aqui já ouviram isso, viva e prepare. Até disse a respeito de uma pregação de um jovem que está aqui me ouvindo. Fale de uma teologia prática. Fale de uma teologia do dia a dia. Fale de algo que as pessoas vivam, porque a fé, o plano de Deus que é pela fé, ele se revela no dia a dia, nas aplicações práticas da vida, nas decisões, na forma como nós encaramos e reagimos, e não apenas na teoria. Sabe, nós precisamos entender, como bem diz Tiago, eu amo quando Tiago fala isso. Tiago diz assim, você é bom de teoria, bom, péssimo de prática. Mostra-me a tua fé sem obras. Isso é bom de teoria, que eu vou te mostrar a minha fé em quem eu creio pelas minhas obras. Por isso, no verso 5, Paulo vai dizer a Timóteo, o objetivo dessa ordem diante de Deus é que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Sabe? Mantenha diante de Deus um coração puro. O que é um coração puro? Aquele que combate o pecado, que tenta agradar a Deus. E eu vou falar sobre a consciência. Boa consciência, consciente de que você está agindo correto. E uma fé prática, sincera diante de Deus e dos homens. E entenda, eu e você devemos olhar para o nosso passado com gratidão. Parece difícil. Eu não sei sua história de vida. Eu realmente não sei. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo aqui, olhando com gratidão a história da vida dele. Porque apesar das lutas, das inúmeras lutas pelas quais nós passamos, nós devemos olhar para tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas com gratidão. Se nós confiarmos, Ele é capaz de reescrever a nossa história, de mudar. Eu amo quando Paulo vai dizer, e aqui acompanha comigo, quando ele diz que Deus tem um plano específico no verso 12. E eu entendo que Deus tem um plano para cada um. Dou graças a Jesus Cristo. Um homem que foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, perseguido, tudo. Incompreendido. Eu dou graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor aqui com S maiúsculo, você se lembre, todas as vezes que você lê a palavra Senhor no Novo Testamento, significa dono. O nosso dono, meu dono. Que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. Ele me chamou para o ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, eu creio que Deus tem um ministério para cada um de nós. Deus tem um chamado para você que me ouve. Não importa a sua história, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido até agora. Se você se permitir, porque Deus é educado, mas se você se permitir, Deus ressignificará a sua história. Porque o que é que Paulo diz? Acompanha comigo. Segue mais um versículo, por favor. Segue mais um. A mim, eu dou graças porque ele mudou. Porque antes eu fui blasfemo, perseguidor e insolente. O que é que você era antes? Quem era você antes? Está aqui. Talvez você fosse um perseguidor, falava mal de crentes. Quantas vezes a gente não viu pessoas que falavam mal de crentes frequentando a igreja? Talvez você fosse alguém que blasfemava. Alguém que era realmente errado. Alguém que as pessoas olhavam e diziam assim, não vai dar para nada. Mas Deus é misericordioso não apenas com Paulo. Deus é misericordioso todos os dias conosco, que a palavra diz que as misericórdias se renovam todos os dias. Por isso, creia.
que assim como foi com Paulo, é comigo e com você. Ele é capaz de ressignificar a nossa história e nos capacitar, pela nossa história, a nós sermos instrumentos de bênção na vida dos outros. Eu amo porque Paulo vai dizer sobre isso. Sabe, Paulo vai dizer que antes ele era perseguidor e Deus ressignificou. Talvez antes você fosse um usuário de drogas e Deus ressignificou. Talvez antes você que me ouve, você fosse alguém voltado a práticas imorais e Deus ressignificou. Talvez antes você fosse alguém que era não confiável e Deus ressignificou. Mas se você crer, Deus vai pegar a sua história e derramar graça. Olha o que ele diz no verso 1 Timóteo 1,15. Aprenda isso. E Jesus já tinha dito isso. Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo, eu, e eu espero também que você se ache, você. Nós somos os piores, então olhe para trás com gratidão e entenda que Deus é aquele que pega a nossa história e ressignifica ela. Nos dá capacidade de usar como exemplo para a vida dos outros. Por isso decida. Escolher viver o propósito de Deus para você. Decida viver o bom combate. Muitas são as propostas e combates que nos são ofertados. A vida, ela vai requerer de nós posturas de luta. Mas a grande questão é o que é que você vai decidir viver, qual é o combate que você vai decidir travar. Sabe, não é o fato de você ser crente que ele vai tornar imune às lutas, não. Mas quando nós escolhemos viver o que Deus tem para nós, no final da nossa trajetória e durante a trajetória, nós temos a consciência de que estamos no caminho certo. Sabe, nós precisamos, como diz Paulo, escolher. Vai lá, povo, segue. Ele olha para Timóteo assim, Timóteo, combata o bom combate. Combata o bom combate. Decida viver o bom combate. Eu acho que está no verso, querido, tá? No verso 18. Decida viver o bom combate. Decida viver o plano de Deus. Decida lutar. Decida, você que me ouve, jovem, a não se deixar mover e a guiar pelos projetos que o mundo lhe oferece. Mas decida viver aquilo que Deus lhe chamou para viver. Decida trilhar o bom combate. Decida se firmar nas verdades do Evangelho, a ser crente apesar das circunstâncias. Decida se firmar nas verdades do Evangelho, de que você não deve se amoldar aos valores do mundo, mas você deve viver, transformar sua mente para que você possa viver a vontade de Deus. Decida combater o bom combate, decida. Era como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, Timóteo, permaneça, Timóteo, em Éfeso. Essa é a sua parte no combate. Permaneça em Éfeso pregando. Decida. Eu e você precisamos todo o tempo decidir viver o propósito de Deus. Vai requerer de você postura, vai requerer de você decisão, vai requerer de você travar lutas. E a primeira delas é contra você mesmo. É contra a sua vontade de pecar, é contra a sua vontade de desistir. É contra a sua própria vontade de não renunciar. Pois o próprio Jesus já disse, se alguém quiser me seguir, a primeira combate é renunciar a si mesmo. É preciso combater o nosso próprio eu, para que a gente diminua e Cristo cresça. E a grande pergunta, o que é que você tem vivido? O propósito de Deus ou o seu propósito? Quais são os combates e as lutas que você tem travado? Isso é uma das coisas interessantes, é que Deus vai dando sinais, tá? A Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes, Deus vai dando sinais. Mas às vezes a gente não quer dar ouvidos. E a gente acaba pagando um preço muito alto, porque escolhe as lutas erradas. Quem não trava o bom combate, no final da vida, no final da trajetória, tem a sensação de inutilidade. Por isso, mantenha a fé. Eu amo quando Paulo, segue mais um versículo, segue mais um, filho. Vai dizer assim, mantenha a fé, Timóteo.
É impossível você viver o propósito de Deus sem fé. É impossível você viver aquilo que Deus tem para você sem fé. Porque muitas vezes é fora da lógica, é fora do padrão. Mas é preciso crer. É preciso, como diz o autor de Hebreus, crer. Quando a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem para você todos os dias na trajetória. Manter a fé no Senhor. Às vezes nós estaremos, muitas vezes, tristes, mas a gente precisa continuar crendo. Muitas vezes nós estaremos cabisbaixos porque não vemos perspectivas, sentido naquilo que fazemos, nas renúncias. Porque muitas vezes a gente olha por de fora, e agora eu me lembro de Asaf. Asaf chega uma hora que sente a vida sem sentido. Asaf diz uma das frases que nós gostamos de dizer até hoje, muitas vezes não compreendemos o sentido. A Bíblia diz que ele olha para a vida dos outros, para aqueles que não servem a Deus, e parecia que eles eram mais felizes. Mas chega uma hora que ele cai em si e diz assim, quem tenho eu na terra e nos céus, além de ti? Quem tenho nos céus, além de ti? Quem há na terra que eu desejo mais do que a ti? Ele compreende que a gente vai lutando e entender que nós não podemos desistir. Por isso, continue crendo no projeto de Deus para a sua vida. Na graça, nas misericórdias, no favor, na ajuda. Continue crendo que chega uma hora, e eu amo esse texto, Hebreus capítulo 10, verso 39. Quando ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição. Todas as vezes que nós desistimos de viver o que Deus tem para nós, no fundo, nós estaremos destruindo a nossa vida. Você nunca vai ser feliz se você não viver o que Deus tem para você. Você nunca vai ter realização. Você pode ter dinheiro, mas realização, sentido, nunca. Se você decidir fugir do plano de Deus. Mas ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem, que desistem, que recuam para a destruição, não. Nós somos dos que têm fé para a preservação da vida. É preciso ter fé. Por isso mantenha fé em Deus. Porque muito maior o que está conosco do que o que está no mundo. E dois últimos, digamos assim, conselhos que Paulo dizia a Timóteo. Mantenha uma boa consciência. Volta para o texto. Nós precisamos, como crentes, termos uma boa consciência que estamos agindo correto. É o final, tá? O 18 agora, eu acho. A maior acusadora nossa não são as pessoas, é a nossa consciência. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém esteja olhando, se você age errado, a sua consciência vai lhe acusar, ela é cruel. Por isso, mantenha uma boa consciência. Cuide de suas atitudes. Não basta vir à igreja, está aqui nessa 1h30, 2 horas. Você não consegue enganar Deus. Cuide das suas atitudes diante de Deus, para que quando você se prostrar diante dEle, você possa dizer, Senhor, de boa consciência eu estou aqui. Orar, livre da culpa, pedir perdão, consciente muitas vezes que carece da graça dEle. Por isso, cuide de suas atitudes, faça o seu melhor, dê o seu melhor em tudo que Deus lhe chamou para fazer. Não sirva a Deus de forma negligente. Eu tremo diante de um versículo que está em Jeremias 48, 10. Quando ele diz, maldito é aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito é aquele que impede a sua espada de derramar sangue, decide não travar as lutas
E aqui é uma forma metafórica para você entender. Decide não travar as lutas que são necessárias ao Evangelho. Decide não se posicionar. Decide recuar e se esconder. Nós precisamos ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Porque no fundo, muita gente, eu espero que não aqui, no futuro, se arrependerá pelas atitudes que tomou. E também pelas oportunidades que desperdiçou. Salomão, quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem com a consciência pesada. Porque Eclesiastes é o livro mais amargo da Bíblia. Porque ele é um livro de pesar. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Ele vai dizer: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Nesses dias que você for jovem, lembre-se dele. Procure o propósito que ele tem para você. Entenda. Não queira viver a sua própria vida. Não, lembre-se dele. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, com o passar do tempo, em que você dirá: não tenho satisfação neles. Tenha uma boa consciência. Decida realmente não ser membro de uma igreja apenas, mas entregar sua vida a Cristo e viver para Cristo, e seguir o propósito dele. E decida terminar bem. É uma decisão, gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você nunca vai viver de forma intencional aquilo que você não decidir plantar. Mas é preciso, eu tenho falado sobre isso aqui o tempo todo, constância. É preciso continuar. Eclesiastes 7, verso 8. Pode continuar que eu estou encerrando, tá? O fim das coisas é muito melhor do que o início delas. Não adianta começar bem. É preciso terminar bem. É preciso constância, dizer assim: eu vou terminar bem. Eu vou começar aqui, eu vou alcançar isso. Algumas pessoas, vai para o verso 19 lá, como Irineu e Alexandre. Verso 19. Pronto, verso 20. Começaram bem. Qual era o nome que podia estar aqui? Será que o Senhor podia estar aqui? Entre eles, os que naufragaram. Volta só um versículo. Volta só um, por favor, por 19. Ele vai dizer assim: mantenha a fé com a consciência. E por isso naufragaram na fé. Aí verso 20 ele vai dizer: dentre os que naufragaram estão Irineu e Alexandre. Cuide para que o seu nome não seja um desses. Sabe o que é um naufrágio? É alguém que tinha tudo para ir bem, mas afunda. Não chega no local que estava determinado para chegar. Não vive a vida que Deus tinha para viver. Não conclui. Não cumpre a trajetória. É alguém que a gente olha e diz assim: ó, desperdiçou a vida. Desperdiçou as oportunidades. E a gente geralmente desperdiça quando nós decidimos ouvir pessoas erradas, não priorizar a vontade de Deus. Decidimos tomar rumos contrários à vontade de Deus. Por isso, aprenda com os erros de Irineu e de Alexandre e de qualquer as pessoas que estão perto de você, e decida terminar bem. Decida chegar diante de Deus sem ter do que envergonhar. Decida hoje poder orar a Deus, dizer assim: Deus, obrigado, Senhor, me perdoa pelos meus erros, mas se apresentar a Ele de uma forma sincera. Decida ser leal, combater o bom combate, manter a fé.